E realmente é mais um fato muito triste. E para evitar casos como este, no mês passado, o governo do estado de Santa Catarina sancionou uma lei contra a violência obstétrica. A Karine, a mãe da entrevista, durante a reportagem relatou que sofreu esse tipo de violência. E, infelizmente, ela não está sozinha. No Brasil e no mundo existem campanhas em que as mulheres falam sobre a violência que sofreram durante o parto. E para a gente falar sobre este assunto no Ver Mais de hoje, nós recebemos o médico ginecologista, Dr. Giovanni Ventura, e a psicóloga, doutora Karina Nunes Bossardi, que é doutora em psicologia e professora da Univale. Boa tarde, sejam muito bem-vindos aos profissionais. Vou começar com o Dr. Giovanni. Dr. Giovanni, na sua visão de médico obstetra que trabalha com isso, essa lei, ela realmente precisava acontecer? Ou seja, são casos que até no meio médico vocês têm consciência ou ciência de que podem acontecer? Nós conversávamos inclusive antes sobre isso. Na verdade, é triste como a gente tem que pensar que isso tem que ser uma lei, né? Para que imponha limites em algumas situações. Sabemos que sempre há excessos em qualquer área, né? Inclusive, como a mãezinha comentou, dar de dedo na cara dela e falar sobre o ganho de peso durante a gestação, nós temos que ter falado sobre isso durante o pré-natal. Né? Nós deveríamos, então, respeitar esse momento, que é um momento único. E também de forma harmoniosa e delicada, né? Exato, também explicar para ela a situação, por que talvez essa pressão estivesse elevando, se era a real situação. E se existisse uma dúvida quanto ao desenvolvimento desse bebê, se era realmente um bebê macrossômico ou não, repetisse uma ultrassonografia, se fosse necessário, e se houvesse uma indicação de cesariana, por que não fazer uma cesariana? Não precisava a gente colocar tanta gente em risco de uma maneira, às vezes, até desnecessária, né? Então, assim, e a gente passa, então, muito mais por uma questão da gentileza também, né? E aí a gente vê hoje em dia profissionais da área de saúde cada vez mais estressados, com uma carga horária de trabalho muito elevada, e aí você vem de um histórico de um pré-natal mal acompanhado, muitas vezes. Então, é um somatório de coisas que quando vai chegar lá no final, que é lá na maternidade, acaba culminando em toda essa grande tragédia, que é o que foi que aconteceu com essa mãe em Florianópolis, né? Professora, a doutora Karina, com relação à parte psicológica da mãe, vamos falar assim, até para identificar, né? Porque eu tenho 3 filhos e a gente, nesse período, a gente fica mais sensível, ou seja, quando você chega, você quer também um amparo e isso tudo pode abalar desde antes da hora do parto, dependendo de como o médico conduz ali, né? Sim, pois é, Cristina, bem importante, né, que vocês tenham chamado esse assunto para a pauta, bem como o Dr. Giovanni comentou, é muito importante que a gente esclareça, né, essas mães que de agora em diante estarão nesse processo, não é uma lei que vai efetivamente mudar hoje ou amanhã, né, essas questões. Então, a formação dos profissionais é importante, que a gente tenha atentado para isso. E sim, todo o aspecto psicológico, né? Até pela questão hormonal das mulheres, vai mudando toda essa trajetória. E aí, é muito importante porque a gente vai recebendo esses depoimentos, né? Que às vezes não deram certo, de situações que são um pouco complicadas. E aí as mães já vão ficando apreensivas. E um momento que deveria ser só para a pessoa se preparar para receber um novo integrante da família, né? Uma questão que deveria ser mais alegre do que triste, acaba sendo uma situação de preocupação e de sentimento de apreensão por tudo isso. Então, é importante que os profissionais e que até a família, né, busquem informações, de se sentir confiança naquela equipe, né, e não só o foco no médico, né, doutor? Exato. Essa questão da gente pensar na equipe porque como um todo. Não necessariamente essa violência ou agressão ali especificada venha do médico, né? Sim. Tem toda uma equipe que envolve... Não é um protagonismo médico, né? Dentro de uma sala de parto, de uma maternidade, a gente tem uma equipe com enfermeiras, técnicas de enfermagem, maqueiros, se necessário, médicos das diversas áreas, pediatras, anestesistas e obstetras. Então, a gente precisa, na verdade, dessa integração, né? Então, a gente costuma dizer que o vínculo que é criado durante o pré-natal com o seu médico é extremamente importante. Só que a gente tem um vínculo criado por 7, 8, 9 meses de gestação.
E essa equipe que muitas mulheres às vezes vão acabar tendo seus bebês com os médicos de plantão, é uma relação que você vai ter que criar em minutos. E isso... Super rápido, né? Exatamente. E por vezes, até uma reportagem dessa acaba trazendo, é inevitável, uma certa defesa por parte de uma grande parte das gestantes. A gente já vai preparado para ser maltratado. Isso. E essa defesa também, ela é ruim. Claro, como dizer, não vá com pedras nas mãos. Exatamente, exatamente. E é importante comentar também, né, doutor, que hoje em dia já não são todos os serviços, mas alguns já têm a implementação de uma equipe maior, uma enfermeira obstétrica, ou o serviço das doulas, né? Sim. Que as pessoas já podem ou já acompanhar Sim. antes do processo ou no próprio hospital, exato, pode encontrar, né? O Hospital Marieta agora está tendo, até da Univale, né, temos um projeto que insere algumas doulas, né, nesse processo que vai acompanhando. A lei do acompanhante, né, que não são todas ainda que já que aceitam, mas assim, né, de que é recomendável que a gestante tenha seu acompanhante, sim, ou pai, ou companheiro, ou quem ela escolher, né, naquele momento. Isso tudo vai amenizando o processo. Sim. Existem mães que comentam que até de sentir menos dor pelo processo ter sido tranquilo, porque às vezes a dor ela vai se intensificando quanto mais preocupada, né, mais eu costumo dizer para as gestantes que esse momento ele tem que deixar saudades pelo lado bom. Isso. Para que você repita a dose, né? Que bonitinho. Eu acho que assim, a gente tem que pensar que isso vai terminar de uma maneira muito bacana. O trabalho de parto é doloroso? Sim, as contrações são dolorosas. Sim. Mas não precisa de ser sofrido. Existe uma diferença. E a gente costuma dizer que às vezes é uma dorzinha do bem, né? Porque vai ter, diferente de você ter uma cólica renal, por exemplo, que você vai ter tem uma doença, você vai ter um bebê em breve. E tudo isso passa, né? Senão as mulheres não repetiriam a dose. Sim. Então a gente diz assim, é que a gente esquece, doutor Giovanni, quando vem o segundo parto, que a gente lembra o quanto doía. Então, assim, a gente costuma dizer que isso tem que deixar saudade, pelo lado bom, Então, assim, sobre a questão da lei do acompanhante, também é uma coisa que a gente precisa também discutir bastante sobre isso. Eu cobro bastante dos maridos e acompanhantes, enfim, que participem das consultas pré-natal. Isso já ajudaria bastante, né? Com certeza. Porque ter alguém ao lado já significaria que, entre aspas, talvez se alguém quisesse se passar em alguma situação, porque eu sei, e hoje de manhã eu pesquisei na internet, tem casos de agressões físicas, de denúncias, né? De médicos que simplesmente agrediram fisicamente pacientes. E talvez se tivesse ali um acompanhante na hora, talvez essa situação não teria chegado a esse... Porque, às vezes, os próprios profissionais não estão preparados ali, né? Às vezes, a pessoa... Realmente, cada um vai sentir aquilo de uma forma diferente. Tem umas pessoas que gritam mais, outras gritam menos. Então, ninguém vai ser igual, né? O doutor pode falar claro, sobre isso. Claro, é verdade. Cada uma tem uma manifestação relacionada à dor, né? Então, inclusive, a lei traz também a questão da analgesia de parto, né? Então, assim, a analgesia de parto melhora bastante. Tem indicações de fazer analgesia de parto. Existe todo um protocolo para aplicação disso. Mas não inibe também que você tenha, às vezes, um processo doloroso no início do trabalho de parto. Então, existe uma série de coisas que isso, na verdade, por isso que há todo um programa para que a paciente procure a maternidade, que faça uma visita prévia, que tenha as orientações, como é que funciona o fluxo de atendimento dentro da maternidade, como se comporta o acompanhante, como eu devo me comportar aqui dentro, como eu devo trazer o meu material pessoal, como eu devo trazer as minhas roupinhas do bebê e tudo isso. Já conhecer a maternidade mais próxima da sua casa, o que seria o ideal para que você tivesse um atendimento, como a gente tem isso em programas que funcionam fora do Brasil perfeitamente, né, com hospitais de referência para a própria gestante. Então, assim, são coisas que ainda nós temos que... Não é uma lei que vai determinar isso. Então, a gente precisa de ir aprimorando. Né? E o foco é no parto, mas a gente tem que pensar no processo como um todo, né? Como a gente... Nós temos aqui, pessoal, depoimento no TP de uma telespectadora. Olha só, a Rafaela diz que esse problema já existe há muito tempo. Há 26 anos, diz a Rafaela, quando tive meu filho, me mandaram calar a boca na mesa de parto quando a enfermeira subiu em cima de mim para forçar o bebê, para descer e eu ter parto normal. É complicado. Possivelmente isso seja realmente a manobra de Christeler, que foi colocada no tape anterior. Isso é usado?
isso já é proscrito, na verdade, né? Não se faz mais isso. Não se faz mais isso. E até aquela questão, né, de a gestante não ficar mais tanto parada, não é obrigada a ficar deitada, nem lá amarrada. A gente vê histórias nesse sentido. Entre uma contração e outra não desmaiar. Então, mas é exatamente isso, né? Estimular a deambulação, que é a caminhada da paciente. Às vezes um banho ajuda a relaxar, uma massagem, por isso que existe, às vezes, em algum serviço, a participação de doulas treinadas e a gente fica mais sensível. Tem que tomar cuidado, porque às vezes nem vamos dizer assim, seria um procedimento normal, mas a mãe tá tão... Não, né? Tirando... Sim. Nem esse depoimento, não. Mas eu acho que os profissionais que estão ali envolvidos têm que ter, assim, a paciência triplicada. Porque a mãe já está sensível, é um momento delicado, né? Por exemplo, quando eu estava... Da minha primeira filha que eu procurei, a primeira vez que eu fui para ver o parto e tal, ali de um mês, ia fazer o acompanhamento, a médica disse... Não, vamos cortar tudo, vai tirar tudo isso aqui, não vai comer mais nada, vai trocar toda essa alimentação. E a minha alimentação já era saudável, mas enfim, era perto da Páscoa, ela falou, jogue todo fora o seu chocolate. Falei, quer saber, eu vou procurar outro médico. Então, assim, é uma coisa que acaba te deixando um pouco mais sensível. Sim, com certeza. Por isso que a importância da informação, né? Exato. Vem todo o pré-natal, toda essa questão da família entrar junto. Eu quero ser feliz na minha gravidez. Isso tem chamado a atenção cada vez mais, como a telespectadora comentou, há 26 anos. Claro que os meios de comunicação evoluíram demais, as redes sociais estão aí realmente bombando. Em questão de horas e minutos, você está sabendo o que está acontecendo em todos os lugares do mundo. Então, assim, a troca de informação, ela começou a ser muito maior. Sim. Então, agora as pessoas estão saindo, colocando essas histórias. Sim. Né? Então, assim... E os profissionais talvez se cuidando mais. E eu acho que é realmente importante, principalmente assim, então as pacientes devem também procurar as informações. Não vejo problema nenhum para o paciente procurar uma informação na internet, num blog saudável e com informações capazes, né? E tirar a dúvida com o seu médico. Sim. Tirar a dúvida com o seu médico. Não vejo problema nenhum, porque o paciente bem orientado é o paciente que realmente vai ter um desfecho muito bacana. Então, isso é... Nós temos outro depoimento aqui, só um minutinho. Olha o que diz a Larissa. Ela disse que ganhou a filha num hospital da região e, por incrível que pareça, sofri por parte das enfermeiras que estavam no parto. O médico foi ótimo, mas as enfermeiras me trataram como um lixo. Me senti muito humilhada, além de não deixarem o meu esposo participar do parto. Pode isso? É direito, né? É direito, e a gente fala bastante em parto humanizado, até por essa questão da própria paciente, né? Poder exercer o seu direito de autonomia, de escolher, né? Não, é direito da pessoa ter o seu acompanhante. A gente comenta sobre isso, e aí eu quero trazer só uma discussão que a gente não sabe o que aconteceu nesse momento, né? Claro. Enfim, mas por vezes, aquilo que eu estou dizendo que o familiar, o marido, o companheiro não participa do pré-natal e por vezes ele põe em risco o trabalho da equipe. Entendi. Então, não é incomum de às vezes você encontrar, por exemplo, pais alcoolizados, drogados, né? Então, assim, Sim, às vezes a autonomia do médico realmente de proibir o acompanhante eleito pela paciente também é por uma questão de segurança da equipe. E prudência. Então, assim, a gente sabe que não é um procedimento... Não que tenha sido nesse caso, não, exatamente. Mas já aconteceu em Exatamente. Então, às vezes, outros momentos. Claro que assim, proibir a gestante de ter o seu acompanhante, uma pessoa tranquila, uma pessoa sensata, que está fazendo parte do acompanhamento, preparada para isso, realmente é uma coisa inaceitável hoje em dia. Eu acho que muitas vezes, eu gosto muito de ser amigo dos maridos, porque eles me entregam as gestantes bastante. Quando comem demais, quando não tomam a medicação correta, daí, enfim. Então, assim, eu gosto muito dessa relação com o acompanhante, porque ele é o meu informante direto. E muitas vezes é ele quem me liga em uma situação. Claro. Então, é melhor que eu tenha realmente essa relação muito mais estreitada, né? É importante também, já que a gente está vendo todos esses depoimentos em função dos profissionais, que a gente atente para esses profissionais também, né? Sim. Como a gente estava comentando antes, a saúde desse profissional também, nós não sabemos o que acontece, então vamos lá conversar um pouco também com eles para saber cada situação. Gente, infelizmente o nosso tempo acabou. Muito obrigada, a gente recebeu outros WhatsApps, quem sabe em outro momento a gente possa continuar. Depois que entrar em vigor, inclusive, rende mais assunto para ver se está dando certo. Sim. Obrigada, professora. Obrigada doutor Giovanni, por estarem conosco. Também é professor. Obrigada por estarem aqui conosco.